Toda a saga começa com um jovem eliminando goblins, e aparentemente ele está se divertindo enquanto faz isso. Ele tem esse sorriso super sinistro, falando sobre como ele gosta muito mais desse mundo de aventuras bagunçado do que da sua antiga vida. Então, quer saber como esse cara acabou neste lugar aparentemente divertido? Vamos rebobinar um pouco e conferir o que aconteceu. Nosso protagonista, Yotsuya, é apenas um estudante do ensino médio que está totalmente acostumado a ser um lobo solitário. Sério, ele praticamente passa despercebido na escola, não fala com ninguém e ninguém fala com ele. Ele apenas existe, faz suas coisas e depois vai embora. Mas ei, videogames são a sua praia. É a única vez em que ele realmente se solta e age como ele mesmo. E olha só, nosso residente solitário tem uma paixão secreta pela garota super popular da escola, Shindo. Então, no dia seguinte, o professor de Yotsuya pergunta por que ele ainda não entregou seus planos futuros, mas o nosso garoto está totalmente perdido porque, bem, ele literalmente não tem planos. Que otário, né? Enquanto ele conversa awkwardmente com o professor, ele vê Shindo conversando com outra colega, Hakozaki. Aparentemente, Hakozaki costuma faltar às aulas de educação física. O professor diz a Yotsuya para se preparar até amanhã e sai. Assim que ela vai embora, Yotsuya tenta falar com as garotas, mas antes que possa se virar, puf, elas desaparecem. Ele continua limpando o quadro negro, mas então, uau, as coisas ficam super estranhas. Mãos invisíveis começam a escrever em todo o quadro, e a sala inteira começa a brilhar. Antes que nosso cara consiga processar o que está acontecendo, ele é totalmente transportado para fora da sala de aula, ele cai direto em um lago, e a primeira coisa que vê neste mundo totalmente bizarro é um monstro tentando transformá-lo em sua próxima refeição. De alguma forma, ele consegue nadar para fora, e adivinha quem está lá, apenas o encarando? Ninguém menos que Hakozaki e Shindo. Falar sobre uma reunião inesperada. Yotsuya ainda está tentando entender em que dimensão está quando, bum, um cara esquisito com metade da cabeça aparece atrás dele. Esse cara se apresenta como o mestre do jogo e, aparentemente, todos eles estão presos em um mundo de videogame. Ele estabelece algumas regras, dizendo que eles têm uma missão para completar em apenas 14 dias, e essa missão é atender ao pedido do chefe da aldeia antes que o tempo acabe. E olha só, o mestre do jogo simplesmente piora as coisas, dizendo que os monstros neste mundo estão totalmente atrás deles. Tipo, sério, cara? Você não pode relaxar ou dizer algo tranquilizador uma vez? Sério. Ele então menciona casualmente que também há mais 8 missões secundárias, como derrotar um goblin ou encontrar 2 assentamentos. E a parte legal é que, após cada missão, eles podem adicionar novos membros à equipe, diz o mestre do jogo. Além disso, eles recebem uma recompensa. Bacana depois. O mestre do jogo então exibe o status de Shindo. Ela é uma maga com um sério poder de vento, enquanto Hakozaki é um guerreiro com uma espada de verdade. Para descobrir o status e a profissão do nosso novo cara, o mestre do jogo gira essa prancheta de ocupações. Shindo e Hakozaki estão totalmente rezando para que ele consiga algo legal, como um guerreiro, mas não, ele consegue algo até pior, um fazendeiro. Que chato. O mestre do jogo nem espera um segundo após atribuir a nova profissão a Yotsuya antes de simplesmente desaparecer. Depois que aquele cara de meia cabeça desaparece, Shindo informa Yotsuya. Na verdade, ela foi a primeira a ser puxada para este mundo, e então ela se uniu a Hakozaki para ajudá-la. Assim que ela e Hakozaki se estabeleceram, o nome de Yotsuya apareceu no radar delas, e Shindo praticamente soube que ele era o próximo a ser invocado. Yotsuya finalmente sai desse transe. Percebendo que isso não é um sonho louco, é tudo super real. Para checar seu inventário, ele tem que apertar os olhos e meio que deslizar pelo sistema como se fosse um smartphone. É lá que normalmente ele encontraria armas ou equipamentos legais para seu trabalho, mas para seu total desânimo, o que está em seu inventário? Uma enxada e uma foice. Quero dizer, não é surpresa, ele é um fazendeiro. Então, que mais ele teria, certo? Eles se deparam com um círculo verde brilhante no chão. Shindo explica que é um ponto de salvamento, que aparentemente preserva cenas passadas do jogo. Tudo o que ele precisa fazer é tocá-lo para ter uma repetição. Momentos depois, eles esbarram em um monte de goblins. Yotsuya, achando que isso é apenas um jogo de vídeo comum, pega sua foice e avança, mas aprende da maneira mais dura quando um goblin acerta sua cabeça. Ai, isso vai fazer você pensar. Ele diz a Shindo para usar seus poderes de maga, mas tudo o que ela consegue fazer é soprar um pouco de ar, porque seu nível é muito baixo. Hakozaki está em uma situação ainda pior. Sua espada literalmente não pode machucar os goblins. Yotsuya tenta pegar a espada dela,
mas não vai rolar. Ele só pode usar coisas destinadas ao seu trabalho de fazendeiro. Ele tenta sua enxada em vez disso, mas desta vez ele é completamente derrubado e morre. Mas espera, ele é revivido segundos depois porque, bem, é assim que esse jogo funciona. Ele continua, morrendo e sendo revivido, até que Shindo solta uma bomba. Se todos eles morrerem ao mesmo tempo, é game over de verdade, na vida real. Mais tarde naquela noite, Yotsuya descobre que pode fazer uma pergunta ao mestre do jogo. Acontece que Shindo já perguntou quem a trouxe aqui, e o mestre do jogo disse que foi alguém que ela conhecia que desejou isso. Estranho, né? Hakusaki pergunta ao mestre do jogo quem eles são, e ele diz: vocês são do futuro. O cérebro de Yotsuya começa a girar, se perguntando que pergunta fará quando for sua vez. Durante a noite, Yotsuya de repente ouve Hakusaki gritando por ele. Ele corre para ver apenas para encontrá-la sendo absolutamente massacrada por um troll. Esse monstro literalmente comeu Shindo e arrancou o braço esquerdo de Hakusaki. Brutal. Yotsuya rapidamente arrasta Hakusaki para longe porque não há como eles terem uma chance contra aquele gigantesco monstro. Na manhã seguinte, Yotsuya percebe que o braço de Hakusaki não está voltando porque o troll o comeu, e é também por isso que Shindo ainda não reviveu. Eita! Então agora eles têm que terminar essa missão sem Shindo e de alguma forma não morrerem. Fala sério, que pressão! Eles finalmente chegam à aldeia mais próxima, onde todos os chamam de heróis. Sim, eles são verdadeiras estrelas do rock neste mundo. Todo mundo os ama. Eles vão até a casa do chefe, e adivinha? A missão dele para eles é derrotar o mesmo troll que tem bagunçado tudo. Yotsuya fica tipo, droga, estamos totalmente ferrados. No momento em que ouve que é sobre aquele troll, ele simplesmente aceita seu destino, percebendo que ele e sua equipe estão praticamente fritos. Dobro de eita, Yotsuya não consegue nem derrubar um goblinzinho. E agora ele deve lutar contra um troll monstruoso? Você está de brincadeira? Depois de surtar por um tempo, ele decide upar alguns níveis para ter alguma chance de lutar contra essa besta. Ele diz a Hakusaki para ficar segura na aldeia enquanto ele faz isso. Mesmo estando arriscando sua vida, ele realmente acha que esse lugar é muito melhor do que sua vida entediante e velha em Tóquio, que era só um verdadeiro lixão. Um rápido flashback. Vemos Yotsuya conversando com as garotas sobre seus planos futuros. Ele, claro, não tem absolutamente nenhuma ambição. Shindo está toda empolgada trabalhando na escola secundária Morokoshi de Ciência e Tecnologia, e Hakusaki quer ir para uma faculdade com um departamento de farmácia, almejando uma carreira na farmácia, mas seus motivos ainda são um mistério. Nossa protagonista, esse completo idiota, literalmente só consegue olhar para eles enquanto falam sobre seus futuros incríveis e grandes sonhos. De volta ao presente, Yatsuya está ocupado subindo de nível quando avista outro ponto de registro. Ele toca nele para conferir o evento armazenado e descobre que é uma cena de Shindo e Hakusaki discutindo sobre recrutar mais uma pessoa para seu time. Agora há 2 Yatsuyas na sala deles. Ele não conseguiu captar se era dele que estavam falando. Ele perdeu essa informação crucial porque espirrou. Sério, esse cara nunca mais vai espirrar, de jeito nenhum. Mais tarde naquela noite, ele volta à carga, eliminando goblins com o cabo de sua enxada. Maluco, né? Ele já eliminou 9, mas um goblin chatinho consegue escapar, deixando-o com apenas 1 para terminar sua missão. Ele fica super frustrado com toda essa história de coleta e apenas se senta, se perguntando se há alguma maneira de mudar de emprego, porque ele absolutamente não pode continuar sendo um agricultor. Ok, então este é um daqueles momentos em que nosso cara realmente gostaria de ter uma arma de verdade, como uma espada ou qualquer coisa que realmente conte. Ele está literalmente falando consigo mesmo, em modo de papagaio, quando BAM! Ele recebe uma notificação de que Hakusaki está totalmente fora, falecida, caput. Ele se pergunta o que diabos aconteceu, porque Hakusaki deveria estar relaxando na vila. Ele espreita do topo da colina e, oh não, a vila está sob ataque. E pessoal, essa vila é a missão deles, então isso é super importante. Yatsuya começa a correr em direção à vila, e quando vê que Hakusaki não está revivendo, isso o atinge como um caminhão. Um troll simplesmente a comeu. Caminhando pelo caos, ele encontra um ponto de registro. Ele reza para que essa coisa mostre algo útil. Ele toca nele e, uau, descobre que Hakusaki tem se esforçado muito porque não quer ser um fardo para ninguém. Sério, que rainha? Acontece que a P-Ghost
Sim, esse é seu apelido. Tem uma doença que precisa de um remédio super caro todo mês. É por isso que seus pais não tiveram mais filhos. Ela sente que tem causado problemas para todos em sua vida, então vê esse mundo do jogo como sua chance de realmente fazer a diferença. E olha só, Yatsuya assiste enquanto o troll a come, enquanto ela dá tudo de si para salvar os aldeões. Falar em um momento de partir o coração. Assim que Yatsuya processa isso, o troll aparece bem atrás dele. Nosso garoto não perde um segundo. Ele corre por sua vida porque, vamos ser realistas, ele não tem nenhuma chance contra esse monstro gigante do Shrek. Mas ele não é rápido o suficiente e, bam, o Sr. Shrek o derruba para longe no mapa. Enquanto voa pelo ar, tudo o atinge. Ele percebe que nunca levou a vida a sério, nunca pensou no futuro e, sinceramente, só se importou consigo mesmo. Então, enquanto cai, ele pensa em como Hakozaki luta com tanta garra só para não ser um fardo para ninguém. Coisas profundas, cara. O troll cobra novamente, mas desta vez as pernas de Yatsuya estão ardendo, levando-o o mais rápido que um humano pode. Ele se mete na floresta com o troll logo atrás dele, saltando como um grande sapo raivoso. Yatsuya está esquivando como um profissional, sabendo que só precisa continuar se movendo para evitar ser destruído. Isso continua por um tempo até que o troll faz um salto gigantesco que, sem brincadeira, parece que vai ser o fim para nosso cara. Mas felizmente para ele, um Goblin está lá parado. Ele imediatamente tem essa ideia. Eu posso tirar essa coisa e completar uma missão secundária. Assim, ele enfia seu bastão bem na cabeça do Goblin, tirando-a e alcançando seu objetivo. O tempo literalmente para, e então o homem de meia cabeça, o mestre do jogo, aparece atrás dele, elogiando-o. O mestre do jogo nem deixa ele comemorar sua incrível vitória antes de girar o quadro de ocupações para seu próximo trabalho. Yotsuya está rezando por um trabalho de guerreiro, mas não, ele acaba virando chefe. LOL. Mas há um lado positivo, porque com essa nova habilidade, ele pode realmente ver o interior dos monstros, além de ganhar uma faca. O mestre do jogo imediatamente faz tudo voltar ao normal, e Yotsuya, com sua nova faca de chefe, parte direto para o troll, cravando a lâmina em suas entranhas. Assim, Hakozaki e Shindo ficam livres da barriga do troll. Eles ficam super surpresos ao vê-lo em uma roupa nova, e ele apenas lhes diz que trocou de trabalho. Como todos estão de volta, é hora de derrubar esse troll de uma vez por todas. O troll já está se cansando de tanto correr. Eles começam a atacar o troll em turnos, mas continuam morrendo. Mas isso faz parte do plano. Eles estão usando suas renascidas para reunir informações sobre o troll. Então, enquanto tudo isso acontece, Yotsuya tem uma ideia insana e diz a Shindo para se preparar. Ele corre em direção ao troll e salta de cabeça em sua barriga aberta para atacá-lo de dentro. Ele arrasta sua faca para fora, causando ao troll uma dor máxima séria. Isso dá a Shindo a abertura perfeita para pular nas costas do troll e soltar uma enorme rajada de vento diretamente em seu corpo, fazendo sua cabeça explodir. Fala sério, que final épico. Isso sinaliza o fim da missão e adivinha quem aparece de novo? O mestre do jogo. Seus ranks sobem um pouco porque eles simplesmente arrasaram naquela missão. Agora é a vez de Yotsuya fazer sua pergunta porque ele merece. Ele pensa nas duas perguntas que Shindo e Hakozaki fizeram e chega à melhor de todas. Ele pergunta ao mestre do jogo o que eles devem fazer depois do 10º passo do jogo. Intrigante. O mestre do jogo então mostra a eles um vídeo da cidade deles com um kaiju gigante como Godzilla simplesmente aparecendo do nada. Então sim, parece que eles vão ter que derrubar essa monstruosidade. Depois de ver isso, eles são enviados de volta ao mundo real. Shindo percebe que o tempo não se moveu nada na vida real, mesmo que eles tenham passado mais de um dia inteiro no jogo. Yotsuya está em pânico, mas Shindo apenas lhe diz que agora eles só precisam comemorar mais tarde. Enquanto estão voltando da escola, Hakozaki alcança Yotsuya para agradecê-lo por estar lá no momento perfeito para salvá-la. E o que Yotsuya está pensando? Basicamente apenas, uau, estou andando com uma garota, isso ainda é super estranho para mim. Certo, a próxima, Yotsuya e a turma encontram outro ponto de salvamento. No jogo, o trio está super empolgado para conferir, mas Hakozaki é extremamente rápida, pulando para bloquear a imagem quando percebe que é basicamente um momento super embaraçoso para ela. Enquanto isso, de volta à vida real, Shindo está conversando com sua amiga sobre Yotsuya. Ele sempre foi conhecido como esse cara super estranho e misterioso, porque ninguém realmente sabe nada sobre ele, mas Shindo passou algum tempo com ele agora e acha que, na verdade, ele é um cara bem legal. Por outro lado, Yotsuya está correndo pela cidade, pensando por que o jogo o escolheu. Ele literalmente odeia a cidade com todas as fibras do seu ser.
mas há esse pensamento aterrador de que ele pode ter que salvá-la algum dia. Nesse momento, seu smartphone toca. É o mestre do jogo. Ele quer questionar toda essa situação, mas depois de tudo que aconteceu nos últimos dias, ele apenas fica em silêncio. O mestre do jogo lhe dá uma nova missão. Ele deve conquistar uma garota. Cara, ele recebe a pior missão de todas. É como se o jogo estivesse tentando eliminar ele nesse ponto. O mestre do jogo o envia para a escola, onde ele encontra um bando de garotas cercando a garota-alvo. Parece que elas estão planejando fazer um vídeo super inconveniente dela. Ele pensa em não se envolver a princípio, mas então percebe que salvá-la pode aumentar muito suas chances de ela se tornar sua namorada. Então, ele entra em ação como um coelho empolgado. Começa a pegar os celulares dos bullies, pronto para destruí-los em pedaços. Uma das garotas tenta bater nele, mas erra totalmente, de forma hilária. Assim que esses bullies percebem que nosso garoto está muito além da competência deles quando se trata de uma briga, eles fogem, ameaçando chamar a polícia. Depois que eles vão embora, ele junta todos os pedaços dos celulares e os dá descarga no vaso sanitário, mesmo que haja um aviso dizendo claramente que só lenços devem ser descartados ali. Que total idiota. Yotsuya então tenta se aproximar da garota já que ele acabou de salvá-la, mas ela parece super desconfortável ao sair. Yotsuya pergunta se aquelas garotas estavam intimidando ela, mas ela diz que não. Ela explica que eram elas se vingando. Aparentemente, ela e a líder dos bullies costumavam ser parceiras de streaming, mas as coisas mudaram totalmente quando ela disse indiretamente algo que arruinou a imagem da bully. A garota começa a chorar e Yotsuya, sendo o completo idiota que é, não tem a menor ideia de como acalmar uma garota que chora. Ela rapidamente inventa uma desculpa super boba para se afastar de Yotsuya, e ele nem percebe que ela está mentindo descaradamente para ele. Na cena seguinte, Yotsuya está de volta ao mundo do jogo, apenas para descobrir que a garota ingrata, sim, é assim que ele a chama, a garota que ele salvou, agora é a quarta jogadora. O mestre do jogo lhe dá um trabalho, e adivinha, ela é uma feiticeira, assim como Shindo. Ela se transforma em um traje completo de feiticeira, e para piorar a situação, o mestre do jogo diz que o tempo de renascimento agora é de 40 segundos em vez de 30. Depois disso, o mestre do jogo desaparece. A vida de Yotsuya fica imediatamente super complicada quando Yuka o acusa de ser um stalker, mesmo que ele tenha acabado de salvá-la. E Shindo e Hakozaki nem ouvem o lado da história de Yotsuya antes de decidirem que ele está totalmente errado. Duro. Shindo e Hakozaki levam Yuka sob suas asas para ensiná-la as regras. Enquanto estão conversando, Yuka finalmente conta o que realmente aconteceu naquela noite. Ela acha que Shindo nunca vai entender seu ponto de vista, mas está totalmente errada. Shindo entende muito mais do que Yuka espera. Ela sabe tudo sobre bullies e o quanto eles atormentam as pessoas. Com as palavras super reconfortantes que ela ouve de Shindo, Yuka fica tão emocionada que cai de joelhos e pede para Shindo se casar com ela. Então, a equipe está apenas relaxando, procurando sua próxima missão, quando BAM! Um inseto gigante despenca bem atrás deles, quase esmagando Yotsuya como uma panqueca. E ainda tem mais. Outro inseto super nojento rasteja para fora do primeiro. E quem ele ataca? Isso mesmo, Yotsuya. Sério, o que há com esse cara e os insetos? Yotsuya tenta ao máximo desviar dessa coisa, mas ele acaba errando de forma espetacular. Ele leva um tapa bem na cara e sim, ele cai morto de novo, pessoal. Enquanto isso, é a primeira luta real da Yuka, e ela está toda é isso aí, eu consigo. Ela tenta lançar algum feitiço, mas então, face palm, ela percebe que está completamente sem MP. Clássico erro de iniciante. Voltando para Yotsuya, ele está se preparando, provavelmente pensando no que as garotas pensam dele. Clássico Yotsuya, não é? Tudo isso enquanto ainda se defende do grande inseto e de seus pequenos filhotes Creepy Crawly. Ele é super inteligente com sua faca, apenas cortando e picando aqueles insetos. Então o grande inseto fica super bravo e vem em direção a eles. Yotsuya, sempre rápido, desvia e então, BAM! Salta em cima dele. Ele saca sua faca e basicamente dá uma amputação nas pernas daquela besta irritante, cortando todas as suas pernas. Agora esse centípede parece menos um centípede e mais uma cobra fodida. Incrível! Para finalizar isso de vez, Yotsuya agarra a mão de Hakozaki e juntos eles fazem um corte super limpo bem no pescoço do inseto. Fala sobre trabalho em equipe. Então temos um flashback
repentino. Vemos Shindo, muito tempo atrás, fazendo amizade com uma garota mais velha chamada Sayuri. Mas olha isso, Sayuri acaba morrendo, deixando Shindo totalmente arrasada e traumatizada. Shindo sai de seu flashback e vê Yotsuya ao seu lado. Yotsuya consegue perceber que algo está errado, mas ela não fala. Então, do nada, Shindo agarra suas mãos, quase implorando para que ele a salve, dizendo que precisa de sua ajuda. Uau, intenso! Na sequência, Shindo finalmente revela a verdade, narrando como sua melhor amiga, Sayuri, na verdade morreu por causa do bullying. E olha só, quando Shindo estava no ensino fundamental, ela também se tornou um alvo. Acontece que o pai dela era um grande bully, e seus professores realmente sofreram por causa dele. Então, eles decidiram descontar toda a raiva e ressentimento em Shindo, só porque odiavam o total idiota que era o pai dela. Mas felizmente, seus amigos sempre a apoiaram, a salvando e ficando ao seu lado, garantindo que aqueles professores não pudessem mais implicar com ela. Yotsuya ouve tudo isso e percebe que Shindo é super apaixonada por tudo o que ela passou. Ela não quer nem mesmo morrer nesse mundo bagunçado, especialmente já que eles estão literalmente enfrentando a morte o tempo todo. Ela implora para que Yotsuya seja seu apoio, sua rocha, sempre que ela precisar dele, e ele realmente concorda. Que cara! Mais tarde, Yotsuya e a turma voltam para a aldeia que acabaram de salvar, apenas para encontrar tudo completamente coberto de arbustos e vegetação. Tipo, o quê? Eles estão apenas vagando por essa cidade fantasma total quando, de repente, um mercador aparece. O mercador solta uma bomba sobre eles. Esse lugar está abandonado há 5 anos inteiros. Isso deixa Yotsuya em choque. Ele percebe que o tempo passa super rápido nesse mundo. Eles estão aqui há apenas dias e já se passaram 5 anos. Coisas loucas. Eles estão nessa aldeia para conseguir informações. Então Yotsuya pergunta ao mercador se ele conhece um lugar chamado Redodorbo. O mercador aponta o caminho para Redodorbo e diz que eles vão precisar de cavalos se quiserem chegar lá rápido. Ele diz que levará pelo menos 35 dias a cavalo, ou uma impressionante 3 meses se decidirem ir. A pé? Não, obrigado. Naturalmente, eles perguntam ao mercador se ele estaria disposto a emprestar seu cavalo, mas o mercador é tipo, meu cavalo é super importante para o meu negócio, o que basicamente significa que ele se importa muito mais com seu dinheiro do que em ajudá-los. Clássico! Mesmo assim, o mercador lhes diz, está acontecendo uma competição onde eles podem realmente ganhar 3 cavalos. Uhul! E com isso, o comerciante sai de cena. O time segue em frente e então percebe algo se movendo nos arbustos. Yotsuya fica tipo, goblins! Mas não, na verdade eles não são goblins, são bandidos. Esses bandidos estão super empolgados para acabar com nossos heróis, porque, veja bem, eles acham que poderão obter um bom preço no mercado negro. Ai, meu Deus! Yotsuya tenta se defender, atacando um dos bandidos, mas... Então, o mestre do jogo intervém e diz que sua classificação foi reduzida porque é proibido atacar humanos neste mundo. Senhor, o que diabos? Os heróis não têm outra opção a não ser fugir, mas Shindo acaba sendo capturado na confusão. Assim que os outros 3 estão em segurança, Yotsuya, sendo Yotsuya, sugere que eles apenas continuem com a missão. Ele diz, é a única coisa lógica. Salvar Shindo vai apenas atrapalhar nossa missão. Ele está totalmente focado na missão, porque se não a completarem, todos vão morrer. Falar sobre riscos altos. Takazaki está quase convencida, mas Yuka a puxa de lado para uma conversa particular. Yuka quer que eles salvem Shindo porque acha que Yotsuya é, meio inútil e só se preocupa consigo mesmo. Ouch! E Yuka consegue convencer Takazaki a ir com ela salvar Shindo. Poder feminino. Então, Yotsuya fica completamente sozinho para ir ao torneio e tentar conseguir aqueles cavalos que eles precisam desesperadamente. As coisas não vão exatamente bem para esses dois quando eles acabam sendo capturados pelos próprios bandidos que deveriam derrotar. Ups! Por outro lado, Yotsuya consegue acabar com um monte de goblins, o que significa que ele pode adicionar outra ocupação incrível ao seu currículo. Ele consegue a ocupação de mago, que lhe permite persuadir monstros apenas tocando neles. Falar sobre um power-up esquisito. Depois disso, ele vai direto para a arena onde todas as lutas estão acontecendo. Ele tem que lutar contra um cavaleiro chamado Cavell, e todo mundo está torcendo por ele porque ele é um herói. Mas literalmente 2 segundos após o início da luta, ele é totalmente derrotado. Que constrangimento! Ele morre, é claro, mas então ressuscita alguns segundos depois. Clássico Yotsuya! O cavaleiro fica super impressionado com isso e tira o capacete, revelando que, na verdade, ela é uma mulher super badass.
Uau! Acontece que ela estava realmente esperando por ele ressurgir. Épico! Como esse cavaleiro o vê totalmente como um ídolo. Esquisito, né? Yotsuya decide aproveitar a situação. Ele implora a ela para lhe emprestar os 3 cavalos que ela acabou de ganhar. Que golpe de mestre, Yotsuya! Ele ainda se oferece para trabalhar para ela para conseguir esses cavalos. Tempos difíceis, eu acho. O cavaleiro quer que eles derrotem um troll, mas Yotsuya, sempre o estrategista, usa isso como uma oportunidade para sugerir lidar com os bandidos em vez disso. Assim que eles concordam, o cavaleiro diz a nosso herói menos que estelar que ela precisa treiná-lo primeiro. Ele provavelmente precisa. Durante o treino, Yotsuya está totalmente lutando porque todos os seus atributos físicos são super baixos. Ele é basicamente apenas seu eu normal não impulsionado, lembrando como sempre foi o mais fraco nas aulas de educação física. Relacionável, talvez? Enquanto isso, aqueles bandidos nojentos já estão fazendo planos grotescos para as mulheres. Naquela noite, Cavell e Yotsuya mobilizam o exército para ir atrás desses bandidos que estão causando problemas há tempos. O esconderijo dos bandidos logo está sob ataque total de Cavell e sua equipe. Como Yotsuya não pode realmente atacar humanos, ele recorre a usar apenas contra-ataques, contra-atacando espertamente cada um de seus movimentos, derrubando-os ao chão com todos os movimentos incríveis que aprendeu treinando com Cavell. Yotsuya notou que os bandidos estavam completamente perdendo, então decidiram liberar sua arma secreta. Oh não! Eles abriram uma jaula e imediatamente saíram correndo de lá. Jogada inteligente, covardes. De dentro da jaula sai a arma secreta, e é um verdadeiro berserker. Socorro! Aparentemente, os berserkers surgem quando alguém come carne magicamente aprimorada que seu corpo humano simplesmente não consegue suportar. Isso faz com que percam a cabeça e se transformem em um berserker enlouquecido. O berserker começa a atacar os soldados, forçando Cavell a sacar sua enorme e incrível espada longa. Acontece que ela adora cortar carne, o que é a razão pela qual se tornou uma cavaleira em vez de, uma dona de casa. Falar sobre dedicação. Yotsuya fica realmente impressionado que Cavell consegue se manter firme contra essa besta, mesmo sendo muito maior e mais alta que ela. Ela é uma verdadeira chefe. Cavell perde o equilíbrio por um segundo, e o monstro está prestes a acabar com ela, mas Yotsuya aparece e bloqueia o ataque. Ele se lembra de sua nova habilidade de mago e decide usá-la contra o monstro. Ele convence o monstro a pensar que alguém está logo atrás dele. Esperto. O monstro se vira para checar, e puf! Yotsuya enfia sua faca bem na criatura. Selvagem. O monstro se vira de volta para Yotsuya, parecendo super irritado e pronto para destruí-lo. Mas então Cavell, como uma verdadeira lenda, simplesmente lhe corta a cabeça. Muito legal. Com o monstro derrotado, o resto dos bandidos é rapidamente tratado e nossos heróis capturados são finalmente resgatados de suas jaulas. Yotsuya conta a eles que, de certa forma, ele perdeu o torneio, mas ainda conseguiu arranjar um cavalo para que eles usassem. Ganhar umas, perder outras, certo? Nesse momento, Cavell entra trazendo notícias ainda melhores. Ela diz à equipe que obteve permissão de seu pai para realmente acompanhá-los até Rádio Dorbo ela mesma. Além disso, ela quer a honra de treinar nossos heróis em esgrima, falar sobre um bônus. Então, não muito depois de toda essa drama, nossos heróis, com sua incrível nova companheira cavaleira, partem para Rádio Dorbo. Em uma flashback, vemos Hakozaki totalmente determinada a ter sucesso. Seus pais não podiam pagar seu remédio, então ela sempre pensou, eu preciso fazer sucesso para que eu possa inventar minha própria cura. Mas oh não, nossa garota está seriamente traumatizada agora após aquela cena totalmente gore com os bandidos sendo eliminados. Esta é a primeira vez que ela vê algo tão sangrento, e isso a deixou completamente abalada. Depois que os bandidos são eliminados e seus corpos são, você sabe, tratados, a equipe finalmente parte para Rabadobo. Naquela noite, eles fazem um plano para relaxar e recuperar suas forças. Hakozaki mal consegue comer, porém. Ela perdeu toda a fome depois de ver todas aquelas coisas. Yotsuya, por outro lado, está super animado e até se oferece para cozinhar para a equipe, graças às suas habilidades de chefe. Ele ainda está vibando quando Cavell aparece para lembrá-lo sobre o treino e ela diz, ei, lembram que vocês concordaram em treinar comigo? Todos se perguntam por que ela está tão empolgada para treinar com eles, e Yuka tem uma sensação muito ruim sobre isso. Eles estão completamente presos, pois já concordaram com o acordo dela, então é hora de treinar.
Yuka acaba saindo da sessão de treinamento aos prantos, porque Cavell a destruiu completamente. Mesmo com os níveis de dor neste mundo sendo minimizados, ela ainda sentiu cada bit disso. Enquanto isso, Hakozaki se sente totalmente inútil como guerreira. Ela está lutando para até mesmo brandir uma espada longa, apesar de isso supostamente ser sua principal habilidade. Logo depois, alguns soldados aparecem todos machucados e feridos. Acontece que um bando de goblins os atacou e Yotsuya decide curá-los com seus poderes. Aparentemente, ele agora tem poderes de cura, graças ao sistema. Shindo parece um pouco com ciúmes de seu novo poder, e Yotsuya diz: "Irmão, resolva isso com o sistema." Hakozaki se lembra de como o sistema tem tratado eles, e, honestamente, não tem sido exatamente muito legal. No dia seguinte, um soldado aparece e diz que encontraram um grupo de goblins. Cavell está animada para continuar a jornada, mas Yotsuya diz: "Não, vamos eliminar esses goblins. Temos treinado, quero ver do que somos capazes." Então, eles partem para exterminar os goblins, mas no meio da luta, o trauma de Hakozaki ataca com força, e ela fica totalmente à mercê de um goblin. Ela está prestes a se ferrar, mas então, subconscientemente, levanta sua espada. O goblin, no meio do salto, simplesmente se espeta e é totalmente esmagado. Hakozaki se sente absolutamente horrível sobre isso e começa a chorar. Nessa noite, eles estão relaxando ao redor da fogueira, e Shindo, na verdade, parabeniza Hakozaki por sua primeira morte de goblin, mas Hakozaki não consegue sentir essa vibração de vitória. Ela ainda está tentando se acostumar, sabe? A tirar uma vida. E enquanto Hakozaki está toda destruída, Cavell está aqui simplesmente delirando sobre o quanto ela se diverte cortando carne. Hakozaki literalmente precisa perguntar a Cavell por que ela é tão apaixonada por cortar carne. Cavell começa a explicar o quanto de pura alegria ela sente ao cortar e picar tudo. Sério, se isso não fosse um jogo, Cavell seria uma verdadeira serial killer. Yotsuya então revela um segredo para o grupo. Cavell costumava assistir seu pai lutar quando era criança, e provavelmente foi assim que ela se interessou tanto. Hakozaki ainda está pensando sobre sua experiência brutal com aquele goblin, mas sabe que esta é a única maneira de realmente proteger seus amigos. Assim a jornada segue e de repente, bam! A carroça tropeça e fica presa. Todos se juntam e conseguem empurrá-la para que possam continuar. Agora, Yotsuya e a equipe só têm 15 dias para chegar ao destino ou falharão na missão. Ele está totalmente estressado pensando se conseguirão. Ele ainda está mergulhado em pensamentos quando Cavell de repente avista um bando de monstros atacando o que parece ser humanos. Hakozaki imediatamente se levanta, dizendo que precisa ajudar os civis presos. Yotsuya diz: "Uau, espera! Precisamos terminar nossa missão principal a tempo!" Mas Hakozaki não aceita. Ela lembra Yotsuya que já tomou sua decisão. Ele vai salvar essas pessoas. Yotsuya realmente pensa sobre isso e percebe que, espera, ajudar essas pessoas poderia ser uma missão paralela. E talvez, apenas talvez, eles estejam indo para o mesmo destino. Para não colocar todos os ovos na mesma cesta, Yotsuya sugere que ele e Hakozaki vão verificar a luta enquanto os outros continuam em frente. Justo quando estão prestes a chegar aos monstros, os monstros se viram completamente e os encaram. Yotsuya rapidamente conta a Hakozaki sua estratégia super intensa para lutar contra monstros, mas, sim, tudo isso dá errado rapidamente quando os monstros derrubam Hakozaki super facilmente. Yotsuya, no entanto, realmente consegue oferecer resistência. Ele até tenta usar sua habilidade de persuasão em um monstro, mas por algum motivo, isso simplesmente não dá certo. Depois de tentar de tudo, ele acaba morrendo. Enquanto espera para ser revivido, Hakozaki fica apenas relembrando tudo em sua cabeça. Pensando em como ela tem sido um fardo total para todos, ela não quer mais ser essa pessoa. E quando ela revive, ela se posiciona corajosamente bem diante de um monstro em carga. Justo quando o monstro está prestes a devorá-la, Hakozaki saca sua longa espada no último segundo possível. O monstro literalmente salta em cima dela e bum, está acabado. E logo então, o resto da equipe aparece também. Yotsuya está encarregado da cura agora porque ele realmente absorveu o MP do sangue do monstro. Ele está absorvendo o MP ao invés de comer, porque ele poderia facilmente se transformar em um berserker caso contrário. Assim que tudo se acalma, as pessoas que eles acabaram de salvar se apresentam e dizem à equipe que são do reino de Diak.
Eles estão a caminho de Raido Orbo. E veja isto, eles planejam eliminar os civis que estão viajando com eles. Esses civis são conhecidos como os Artaros, e por algum motivo, eles estão recebendo a pena de morte. A mente de Yotsuya está a mil, tentando descobrir se isso faz parte de sua missão ou é apenas um evento maluco aleatório. Ele está pensando que esses civis que os soldados de Diak estão levando devem valer alguma coisa, certo? O líder da equipe diz a Yatsuya e sua equipe que eles estão levando esses prisioneiros para Hadodorbo para executá-los. E sim, isso inclui o garotinho que está com os civis. Isso coloca Yatsuya em um enorme dilema. Ele deveria ajudar os civis ou apenas deixar esses soldados fazerem o que querem? Ele está pensando que tudo depende do sucesso da missão. Cavell totalmente confronta o oficial, perguntando por que ele está planejando executar prisioneiros em uma terra estrangeira. O cara fica super bravo e exige que Cavell se apresente. Cavell responde: "Eu sou uma cavaleira da cidade-estado de Cortanael, mas isso apenas faz o soldado de Diak rir. Ele está se divertindo porque Cortana é essa nação minúscula que todo mundo no continente acha completamente irrelevante." O oficial então se apresenta como o Cabo Camilto do reino de Daek, dizendo que ele está no comando dessa equipe. Mas Cavell, ela apenas os vê como militantes de alguma nação ditatorial. Uma briga quase explode por causa da enorme discussão sobre salvar os civis ou não. Yotsuya consegue acalmar as coisas, lembrando seus amigos que eles nem sabem a história completa ainda. Além disso, esse jogo idiota literalmente não vai deixar que ataquem humanos. Como os soldados também estão indo para Hadodorbo, Yotsuya e sua equipe decidem apenas segui-los e descobrir o que fazer até chegarem lá, ou até mesmo antes. Camilto concorda em deixar o herói e sua equipe escoltá-los, principalmente porque Yotsuya pode ajudar a curar o garotinho, que está totalmente sem resposta. Mais tarde, naquela noite, Yotsuya puxa um dos prisioneiros, Fóssil, de lado para obter algumas informações importantes dele. O cara diz que é um missionário, mas veja isso. O reino de Daek simplesmente executa todos os crentes Artaros. Fóssil estava totalmente esperando que o garotinho, Bilili, fosse poupado, mas as coisas não parecem estar a seu favor no momento. O país todo odeia os crentes Artaros porque eles acreditam em seres, mas o rei quer que todos acreditem apenas nele. Camilto, por outro lado, acha que os crentes Artaros merecem ser eliminados porque o rei está apenas tentando melhorar as coisas para sua nação. Yuka definitivamente não está aceitando isso, dizendo que o rei tem apenas uma mentalidade de torcida. Neste ponto, ela vê o reino de Diak como nada mais do que um bando de brutamontes. Camilto se irrita muito com tudo que Yuka está dizendo e quase a ataca, mas Yotsuya intervém e separa a briga. Camilto então pergunta a Yotsuya sua opinião, e Yotsuya apenas diz que não tem nada a dizer sobre as políticas de Diak. Honestamente, quando se trata da lógica do rei e tudo mais, ele não está totalmente errado. Mais tarde, Cavell e Shindo estão fazendo um treino de esgrima, e Cavell aproveita a oportunidade para dizer a ela exatamente onde mirar quando ela estiver lutando. Ela diz algo como: "Olha, nunca conseguiremos igualar a força de um cara, então temos que atingir aqueles pontos vitais para derrubá-los." Alguns dias depois, Camilo procura Yotsuya para contar que ele só tem 7 dias para chegar ao destino. Eles estão prestes a cruzar algumas montanhas, que são uma longa jornada, mas há uma rota alternativa mais rápida. Yotsuya diz: "Certo, eu topo, mas temos que ser rápidos para chegar ao nosso destino." Então, eles têm que passar por uma caverna, e esse total desligado do Camilo diz: "Ó, tem esse mecanismo secreto aqui que vai nos ajudar." Quando eles entram na sala onde esse enorme mecanismo está, Camilo simplesmente o ativa e, bam, uma ponte começa a se puxar em direção a eles. Mas então, a porta da sala se fecha de repente. Nossos heróis olham ao redor e Camilo, puff, ele simplesmente desaparece, pegando uma rota diferente. Camilo só ri deles, basicamente os chamando de idiotas, e lhes deseja força para navegar pelo calabouço. Que vacilo! Então, Yotsuya percebe. Eles perderam os prisioneiros. Aqueles prisioneiros podem ser as mercadorias super importantes que eles deveriam entregar para Red ou Dobo. Não é bom, mas Cavell não está nem um pouco abalado com isso. Ele ainda está super tranquilo, acreditando que eles podem alcançar os soldados de Diak se Camilo não estiver mentindo sobre este calabouço ser um atalho. Bem na hora em que estão prestes a começar a cruzar a ponte conectiva, boom! Um monte de gigantescos martelos começa a voar por todo o lugar, claramente tentando esmagar qualquer um que sequer pense em cruzar. Isso parece ser a armadilha mais óbvia de todas, mas também é uma super complicada.
sério. Yotsuya olha ao redor rapidamente. E o que ele vê? Alguns pilares estranhos flutuando acima deles. Ele corre direto para onde os pilares estão. Acontece que esses pilares têm inscrições estranhas, basicamente dizendo a ele como posicioná-los. Ele gira os pilares exatamente da maneira que devem ficar, e como por mágica, os gigantescos martelos congelam. Chega de armadilhas mortais voadoras. Com isso resolvido, a equipe corre pela ponte, provavelmente rezando para todas as estrelas que não sejam esmagados por alguns martelos malucos em movimento. Ufa! Eles rapidamente encontram um corredor, e Yotsuya, sendo Yotsuya, tenta passar por ele casualmente como se fosse absolutamente nada. Mas não, ele aprende da maneira difícil quando uma parte da parede se projeta e o empurra para um enorme buraco ao lado deles. Ups! Ele consegue gritar para sua equipe, avisando que está seguro, mas droga, ele não consegue subir de volta ainda. Ele diz para eles continuarem sem ele e que tentará encontrar o caminho para eles depois. As paredes continuam se projetando, mas Hakozaki, após uma observação super cuidadosa, descobre totalmente o padrão exato de seus movimentos. Vai, Hakozaki! Enquanto isso, Yotsuya está lá embaixo, já convencido de que sua vida está prestes a acabar porque, olá, tem esqueletos humanos por toda parte lá embaixo. Não é um bom sinal. Depois que Hakozaki termina de descobrir tudo, Shindo se apresenta e oferece para ir primeiro. Ela acredita que eles ficarão totalmente bem, desde que ela consiga chegar do outro lado. Usando a engenhosa estratégia de Hakozaki, Shindo faz seu movimento, e felizmente para todos, ela chega ao outro lado com sucesso. Que campeã! Com isso, o resto da equipe a segue exatamente no momento em que Yotsuya percebe que pode usar sua faca para esculpir pequenos buracos nas paredes, que ele pode então usar como apoios para escalar. Pensamento inteligente. Não muito depois, Shindo e os outros chegam a um lugar que parece exatamente uma arena. Oh não! Na extremidade oposta dessa arena, há uma gigante besta humanoide que Cavell reconhece imediatamente como um maldito gárgula. Caramba! E então finalmente lhes ocorre. Kamilto estava desejando força a eles mais cedo por causa dessa besta aterrorizante. Que cara insensível, que verdadeiro psicopata. E claro, a gárgula que estava ali tranquila começa a se mover. Sim, isso significa grande problema para a equipe. Enquanto isso, Yotsuya começou a escalar aquelas paredes usando seus novos apoios, mas não demora muito para ele cair ao chão e morrer. Droga, ele já sabe que isso é uma possibilidade, mas o que ele realmente sabe é que não pode desistir de jeito nenhum. Isso o lembra totalmente de seus tempos difíceis na escola, na vida real. Ele sempre foi o esquisito, o solitário. Ninguém queria que ele se juntasse ao grupo na escola. Triste. E isso é o que realmente o motiva neste novo mundo. Sua motivação. Ele tomou a decisão. Ele vai aumentar seu rank e tentar ser o melhor. Ele finalmente consegue escalar até o topo da parede após várias tentativas e, quando termina, solta um sorriso totalmente maligno. Que cara! Assim que ele sai daquele buraco desagradável, começa a se direcionar reto para o ponto de saída do calabouço. Encontra um ponto de registro, confere, e é aí que ele recebe a terrível notícia. Beamsburg, um dos soldados que estava com Cavell, morreu. Kamilto o eliminou totalmente, e Shindo, ela jurou se vingar e acabar com Kamilto na segunda que tiver a chance. Yotsuya se sente bastante mal por isso, porque mesmo para ele, esse era alguém com quem ele havia se acostumado, e agora ele simplesmente se foi. Depois de terminar de lamentar pelo pobre rapaz, Yotsuya se levanta, pronto para agir. Enquanto isso, a gárgula está indo direto em direção a Cavell, Shindo e os outros. Nada bom. Ao mesmo tempo, eles também são forçados a lutar contra um monte de morcegos vampiros traiçoeiros. Que pesadelo. Cavell nem parece assustada enquanto avança corajosamente para lutar contra a besta de frente. Que chefe! Acontece que há uma chave pendurada bem ao lado da besta, que eles realmente precisam se forem escapar dessa arena. Shindo continua ajudando a corajosa e incrível Cavell enquanto ela batalha contra a besta. Cavell percebe que Shindo é realmente muito boa em derrubar os morcegos vampiros, e ela conclui que isso se deve a todo o tênis que ela joga na vida real. Contudo, ela parou de jogar tênis, porque se considera uma completa fracassada. Isso é duro. No entanto, Cavell diz a ela: de jeito nenhum,
Você precisa continuar jogando. Isso combina totalmente com seu estilo de luta aqui. Vai, Cavell! Cavell está tendo uma conversa muito séria com Shindo, quando de repente perde a concentração. E bam! A besta crava suas longas garras nela. Oh, meu Deus! Cavell solta sua espada, e então cai direto na água abaixo deles, deixando todos em total choque e absoluta descrença. O quê? Ninguém quer acreditar que ela realmente está morta. Enquanto ficam ali totalmente atordoados, a besta então direciona sua aterrorizante atenção para Shindo. Agora que Cavell se foi, caramba! Shindo sabe que essa besta está totalmente fora do seu alcance, e não há absolutamente... De jeito nenhum! Ela vai ter uma chance contra isso. Ela, hesitante, dá um passo para trás e acidentalmente pisa em um morcego vampiro, esmagando-o completamente. Ups! De repente, o tempo simplesmente para e veja isso. Acaba se revelando uma missão secundária para ela. No meio de todo esse caos, uma missão secundária para eliminar um certo número de morcegos vampiro que dá a ela a chance de adicionar outra ocupação ao seu currículo. Yotsuya já tinha falado sobre essas paradas de tempo que acontecem quando estão prestes a conseguir um novo emprego. Então isso faz sentido agora. Esta é a oportunidade perfeita para ela lançar um contra-ataque arrasador contra aquela besta. O mestre do jogo gira a roda de empregos, e no momento em que ele aperta o botão de play, Shindo corre na direção da besta. Ela consegue uma nova ocupação, guerreira, e com isso, ela ganha uma espada brilhante. Ela consegue chegar até a besta e atingi-la onde dói. Mas cara, a armadura ao redor daquela coisa é realmente dura demais. Shindo é ferida no braço esquerdo e quase é jogada para fora do pódio, mas ela é forte. Ela consegue se reerguer. Felizmente, ela ainda tem aquele bônus de emprego, que instantaneamente ajuda seu braço a se curar rapidinho. Incrível! Com isso, ela agora tem outra chance de enfrentar a besta novamente. Ela percebe que Cavell já conseguiu ferir a besta em algum lugar que parece super vital. Bom olho, Cavell! Isso a lembra da vez em que Cavell lhe contou sobre os pontos perigosos onde você pode atacar um alvo para derrubá-lo de vez. Um dos lugares que ela mencionou foi o coração, e ela a avisou que atacar do pescoço para baixo pode perfurar o coração e eliminar o alvo, já que não há armadura ao redor do pescoço. Esse é o lugar super óbvio para chegar ao coração. Bingo. Levando tudo isso a sério, Shindo avança a toda velocidade em direção à besta, determinada a perfurar seu coração. No entanto, a besta contra-ataca totalmente sua jogada e corta seu braço esquerdo, fazendo-o voar alto para o céu. Que droga! Ela também destrói seu escudo, mas Shindo consegue deslizar para debaixo da besta e pular em cima dela. Movimento inteligente. Ela pega seu braço enquanto ele cai do céu, e com isso, enfia sua espada diretamente no pescoço da besta, indo direto para seu coração. Enquanto isso, Yotsuya já está a caminho de onde pode ver uma luz brilhante. Ele está quase lá. Enquanto corre em direção ao seu time, ele tenta entender por que foi realmente escolhido como jogador em primeiro lugar. Ele vê tudo o que aconteceu até agora, e a única coisa que consegue concluir é que ele é o líder da equipe. Todos estão contando com ele, e é exatamente por isso que ele precisa chegar a seus amigos rapidinho e salvá-los. Ele sai do túnel escuro para a arena, apenas para ser atingido pela maior surpresa do dia. Shindo acabou de derrotar a besta. Tipo, o quê? Isso teria parecido absolutamente impossível em um dia normal. Mas antes que eles possam começar a celebrar, o último soldado restante da equipe diz a Yotsuya que Cavell está se afogando debaixo d'água. Não é bom. Yotsuya não hesita por um segundo. Ele rasga suas roupas e pula direto na água. Vai, vai, vai! Isso deixa Shindo e as outras duas garotas totalmente surpresas, porque esse idiota geralmente se recusa a salvá-las quando estão em apuros. O que está acontecendo? Ele sempre priorizou a missão acima de tudo, mas parece que Cavell é totalmente diferente para ele. Yotsuya chega ao fundo da água, desesperado para tentar salvar Cavell. Logo depois, Cavell acorda e ela está incrivelmente feliz por estar viva. O soldado que está com ela deixa claro que Yotsuya fez absolutamente tudo o que pode para garantir que a salvasse. Ele absorveu o poder mágico do líquido vermelho creepy do monstro só para usar cada pedacinho dele para curar Cavell. Desde então, ele desmaiou com os olhos bem abertos, parecendo exatamente um cadáver de 2 dias. Uau! Os soldados saem da carruagem e Cavell dá um leve beijo nos lábios de Yotsuya para agradecê-lo. Shindo e os outros testemunham tudo isso e protestam um pouco, mas... Então, Cavell pergunta se Yotsuya está comprometido, e eles rapidamente respondem que não. Cavell então conta que a razão pela qual ela decidiu liderar a expedição é porque seu pai é um grande guerreiro. No entanto, para ser sincera, ela só quer cortar e picar um pouco de carne.
Nesse ponto, ela não é totalmente psicopata. Uma vez que tudo está resolvido, a equipe percebe que ele só tem 7 dias e algumas horas restantes. Pouco depois, Yotsuya acorda, explicando à equipe como eles têm cometido erros. Eles assumiram as missões incorretamente. Há a possibilidade de que os condenados não sejam as mercadorias que devem entregar, pois isso não está especificado. Pode haver outro conjunto de mercadorias em algum lugar que realmente precisam entregar para garantir que não estão totalmente estragando tudo. Yotsuya sugere que se dividam, mas isso soa como uma mensagem de rompimento para alguns do grupo. Yotsuya, então, explica cuidadosamente o que quer dizer com se dividir. Ele basicamente quer que se dividam em duas equipes. Uma equipe irá atrás dos soldados Dax, enquanto a outra tenta encontrar qualquer outra carruagem carregando mercadorias que estão indo para Raio do Orbo. Com isso, podem tentar completar a missão, não importa o que, e sem perder tempo. Cavell já se ofereceu para estar entre a equipe que irá rastrear os soldados Dax porque está ardendo de desejo de vingança. A equipe A é composta pelo último soldado, Makua, Hakozaki e Shindo. A equipe B é Yotsuya, Cavell e a menina de óculos, Yuka. Como era de se esperar, Yuka odeia o fato de estar na equipe de Yotsuya porque serão eles que irão rastrear os soldados de Oka. A equipe B foi encarregada disso porque tem duas pessoas fortes em sua equipe. A equipe B tem uma reunião sobre sua missão. Cavell se lembra de Camilto enviando uma mensagem através de um frango mensageiro. Enquanto a reunião continua, Yotsuya faz sua nova e irritante cara de vilão. Parece que ele tem algo traiçoeiro planejado. Não muito depois, Yotsuya e sua equipe conseguem rastrear os soldados de Oki. Eles descobrem que os prisioneiros ainda estão seguros, o que os faz começar a elaborar seu próximo plano. Mais tarde, naquela noite, Yuka tenta conversar com Yotsuya sobre toda a situação do beijo no mundo do jogo. Ela está tentando usar essa conversa para descobrir se o cara estava acordado, quando Cavell deu um leve selinho nos lábios dele. Ela conclui pela resposta que obteve do cara que ele estava profundamente adormecido, como se estivesse apagado. Logo depois, Camilto é visto conversando com seus homens sobre o número de dias que ainda tem na jornada. Ele não pode esperar para chegar ao destino e basicamente executar os prisioneiros. Esse idiota está no meio disso quando Yotsuya simplesmente aparece. Camilto e seus homens imediatamente ficam defensivos, mas Yotsuya lhes diz que não há necessidade disso, pois ele está lá para negociar. Além disso, eles não são pários para ele porque, mesmo que conseguissem eliminá-lo, ele vai reviver em 40 segundos. Camilto decide ouvir o que o herói barulhento e irritante tem a dizer. Yotsuya diz a eles que ele e Yuka são os únicos vivos porque os outros estão mortos. Yuka sai de onde estava escondida e diz aos soldados que Yotsuya se converteu e agora é um crente de Arteros. O cara a apoia, ameaçando usar sua imortalidade para espalhar os ensinamentos da religião. Ele lhes diz que vai fazer um acordo com eles para libertar os condenados e que vai sair e voltar no dia seguinte para saber a resposta deles. Depois que Yotsuya e Yuka saem, os soldados começam a falar sobre seu próximo plano. De repente, percebem que Yotsuya e Yuka são os únicos heróis sobreviventes. Isso lhes dá a ideia de que só precisam capturar os heróis e trancá-los para sempre. Justamente então, Yuka aparece e diz aos soldados que veio se encontrar com eles em segredo para entregar Yotsuya. Ela nunca se deu bem com o idiota irritante, que é a razão pela qual pouco se importa com o que acontece com ele. Ela quer levá-los até onde Yotsuya está dormindo para que possam capturá-lo. Eles decidem segui-la, mas Camilto deixa uma pessoa ao lado da carruagem para garantir que os prisioneiros não escapem. Yuka os leva para longe, e assim que diz que estão prestes a chegar onde o herói está, eles literalmente a apunhalam pelas costas. Eles olham ao redor, mas não encontram sinal do herói, e com isso, amarram a moça e a arrastam de volta com eles. Eles voltam para onde a carruagem está, apenas para encontrar Yotsuya eliminando os prisioneiros. Yuka e Yotsuya riem deles, dizendo que foram enganados. Eles afirmam ter voltado para vingar-se dos soldados assim que os condenados tenham sido supostamente eliminados. Yotsuya coloca fogo na carruagem, fazendo os cavalos fugirem. Os soldados tentam capturar Yuka, mas ela usa sua astúcia para escapar deles. Yotsuya e Yuka se encontram, e eles escapam da cena antes que os soldados possam alcançá-los. Aparentemente, os condenados não estão mortos. Yotsuya veio até a carruagem quando Yuka distraiu Camilto. Ele nocauteia o último soldado e resgata os condenados.
Ele então coloca algumas roupas no chão para parecer que são humanos de verdade. E Kamilto e os outros soldados estão perseguindo Yotsuya a pé, sabendo que sua missão é automaticamente considerada um fracasso se os condenados não forem capturados até chegarem a Hadodorbo. Por outro lado, Shindo e sua equipe não encontraram nenhuma carruagem que pareça estar indo para Hadodorbo. Eles têm 4 dias restantes em sua missão e esperam conseguir completá-la antes que o tempo acabe. Yotsuya e Yuka conseguiram esconder os condenados em uma caverna para mantê-los seguros. Yuka nunca achou que o plano funcionaria. Acontece que Yotsuya foi quem criou todo o plano para confundir os soldados. Após todo o plano, parece que Cavell tem outra coisa que precisa resolver. Isso é algo que ela precisa fazer para evitar que a guerra ecloda. Yuka é cética em relação a tudo isso, porque não acha que vale a pena eliminar alguém apenas para evitar que a guerra comece. Yotsuya não pensa muito sobre isso porque acredita que tudo está acontecendo em um mundo de jogo. Nada é real. Yotsuya lembra Yuka de que sua vida está em jogo, o que significa que ela não tem tempo para ter pena de personagens do jogo. A cena de flashback mostra Kamilto em frente ao rei, enquanto ele dá instruções a ele e ao resto dos soldados. Olhando logicamente, Kamilto está apenas seguindo ordens, como um soldado comum deveria, mas as coisas não estão indo muito bem para ele. Ele falhou nas expectativas do rei e agora está basicamente esperando por punição do rei. Ele está discutindo qual será o castigo com seu companheiro quando Cavell aparece do nada. O diabo de aparência severa acaba com o companheiro de Kamilto e deixa claro que ela será a responsável por aplicar o castigo a ele. Kamilto fica chocado ao ver a garota viva, pois ainda acredita que todos, exceto Yotsuya e Yuka, estão mortos. Cavell lhe dá a opção de se defender. Ela diz para ele pegar sua espada e lutar, e Kamilto faz isso, mas não é páreo para a fera que é a dama. Cavell o derruba e tira sua cabeça. Mais tarde, o rei de Diok fica sabendo da morte de Kamilto e sua equipe. Ele sabe que os heróis são os culpados e diz a um de seus homens para começar a pesquisar maneiras de eliminar os heróis. Ao mesmo tempo, Yotsuya e sua equipe descobrem que Kamilto enviou uma carta antes de morrer, o que os faz questionar se a missão foi um sucesso ou não. Por outro lado, Shindo e sua equipe ainda estão tentando encontrar carga a caminho de Hadodorbo. Eles têm procurado e procurado, mas parece que as coisas não estão indo muito bem. Eles não podem simplesmente ir a Hadodorbo sem entregar nenhuma mercadoria, pois vão se tornar o motivo de riso da outra equipe. De volta à equipe de Yotsuya, ele parece ter colocado algumas coisas sangrentas em caixas, que ele acha que podem ser os produtos que precisam entregar. Yuka se pergunta se o cara está bem, pois ele parece estar agindo todo psicopata esses dias. Uma vez que o pacote foi tratado, Yotsuya e sua equipe entram na carruagem e começam a seguir para seu destino. O garoto, Billy, agora acordou e fez amizade com Yotsuya. Eles estão viajando para Hadodorbo. Yuka está ocupada pensando na possibilidade de que Cavell esteja apaixonada por Yotsuya. Quando a equipe faz uma parada, Cavell se aproxima de Yotsuya como se tivesse algo a dizer a ele, mas se afasta imediatamente ao perceber que não estão sozinhos. Yuka vê isso e chega à conclusão de que Cavell está tentando confessar seu amor para o pobre garoto. Cavell então muda de assunto dizendo a Yotsuya quanto tempo falta até chegarem ao destino. Cavell tem um clima super triste, provavelmente porque ela e Yotsuya terão que se separar assim que chegarem ao destino, e isso significa que a missão deles acabou. Mas então a jornada continua, e Yuka decide que vai ser uma casamenteira. Ela sabe que Cavell está totalmente apaixonada por Yotsuya, mas Cavell só precisa de um jeito de desabafar sobre como se sente. Yuka diz: "Eu te ajudo, garota." Isso é totalmente a vibe de Yuka na vida real, então ela vai usar suas habilidades aqui no mundo do jogo. Então eles continuam seguindo, e Yuka sugere que Cavell e Yotsuya descansem juntos na carruagem. Ela pensa: bingo, oportunidade perfeita, mas, oh meu Deus, ela perde a linha completamente quando vê os dois apenas dormindo. Ao invés de se tornarem um casal apaixonado, estão tirando uma soneca. Esses dois idiotas ficaram acordados a noite toda, então não tem desculpa para estarem dormindo. Então, o plano número 1 fracassou, mas Yuka não é do tipo que desiste. Ela elabora outra ideia: fazer Cavell e Yotsuya praticarem esgrima, esperando que eles fiquem mais íntimos. Mas, como você deve ter adivinhado, as coisas não saem como o esperado. Yuka acaba sendo atingida por uma espada. Seus caras de óculos literalmente estão fervendo de raiva e desapontamento. E ela não perde tempo chamando Yotsuya de um total idiota.
porque ele sempre encontra uma maneira de atrapalhar seus planos geniais. Enquanto isso, Shindo e sua equipe estão procurando um comerciante, e veja só, assim que estavam prestes a desistir, um comerciante aparece vindo em sua direção. Eles perguntam a ele para onde ele está indo. E ele diz Raio Dorbo. Você poderia praticamente ver o alívio tomar conta dos rostos deles. Eles realmente estavam começando a perder a esperança antes desse cara aparecer. Shindo se oferece para escoltar o comerciante até Raio Dorbo, mas o guarda que geralmente está com ele fica todo cheio de si, pensando que Shindo está tentando roubar seu trabalho. Mas não é problema para Shindo. Ela facilmente o coloca em seu lugar. Agora eles oficialmente podem escoltar o comerciante. Mais tarde, quando todos os outros estão dormindo, Kavel se aproxima de Yotsuya. Ela tem algo a dizer, e seu rosto já está totalmente vermelho. Todo mundo fica tipo, meu Deus, está acontecendo. A confissão. Mas não, tudo o que ela diz a ele é obrigada. Ela o aprecia por ajudá-la a se vingar de seu amigo caído e diz que finalmente terá uma boa noite de sono por causa disso. Então ela simplesmente se deita novamente e desmaia. Yuka, que definitivamente não estava dormindo, quase morde o braço dela de frustração. Ela não consegue acreditar que Kavel finalmente o deixou sozinho, e tudo o que ela fez foi dizer obrigado. Na manhã seguinte, Shindo e sua equipe finalmente partem para Raio Dorbo. Acontece que Yotsuya tinha 3 planos de backup prontos. Eles têm 3 cargas diferentes, o que significa que uma delas tem que ser a carga certa para entregar. Primeiro, 3 condenados, levá-los a uma igreja. Mas não, a missão ainda não foi concluída. Segunda carga, coisas pessoais de soldados mortos que eles vendem. Ainda não há missão concluída. Então, há esses caixotes misteriosos que Yotsuya encheu com o quê? Parecem ser itens super gore. Shindo e sua equipe ainda estão a caminho quando, de repente, missão concluída. Acontece que aqueles caixotes continham as cabeças decepadas de Camilo e sua equipe. Sim, essas eram as mercadorias que eles realmente precisavam entregar. A carga mais estranha e menos esperada era a que realmente importava. Logo depois, Shindo e sua equipe chegam a Raio Dorbo. Outra missão concluída. Agora eles só precisam cobrir 5% do mapa. Para cobrir esse mapa, Shindo sugere que eles se dividam. E adivinha, Yotsuya ouve dividir e imediatamente pensa terminar. Cara, esse idiota totalmente esquece que já disse às garotas a mesma coisa uma vez. Então eles tinham 2 missões para este 4º estágio e uma já está concluída. Isso deixa apenas a limpeza do mapa. E eles têm cerca de 1 dia e mais algumas horas para concluir. A equipe concorda em se dividir para acelerar as coisas, mas mal sabem eles que estão prestes a entrar em uma missão extremamente difícil. Justo quando estão prestes a sair, começa a nevar, e você sabe o que isso significa. Uma nevasca está se aproximando. O amigo de Kavel diz a ela que provavelmente deveriam adiar a partida por causa da nevasca que se aproxima, mas tudo o que Kavel consegue pensar é em manter os heróis seguros. Isso a faz lembrar de sua despedida com Yotsuya. Ela se encontrou com ele em particular, e em vez de, você sabe, um abraço ou um beijo, o cabeça de vento simplesmente estendeu a mão para um aperto de mão. No entanto, ela lhe desejou sorte em sua nova aventura. Depois desse pensamento, Kavel diz a Makua que estão adiando a partida para um descanso extra. Enquanto isso, a neve está ficando pesada. Então Yotsuya, revirando seu inventário em busca do melhor equipamento para o frio. E ele está super irritado porque pensou que esta missão seria apenas um passeio casual pelo mapa. Mas à medida que continua, percebe que a temperatura está realmente caindo e ele pode acabar congelando aqui fora. Isso é uma super má notícia porque se ele morrer, não poderá renascer. Sua temperatura corporal apenas permanecerá congelada. Então, game over de verdade. Então ele começa a fazer elevações de joelhos, tentando aquecer seu corpo. Enquanto isso, Yuka está literalmente gritando de frustração porque ela odeia essa missão. Ela nunca se imaginou fazendo uma trilha na neve como esta em sua cabeça. Ela está aconchegada com seu namorado imaginário. Ela quer desistir, mas não quer ser a única a relaxar. Em Hakozaki, ela está pensando sobre seu primeiro dia aqui e como Shindo foi a pessoa mais feliz do mundo naquele dia. Os dois são muito unidos quando se trata de cumprir missões. Pensando em tudo isso, ela continua, apenas tentando fazer a sua parte pela equipe. Shinju, por sua vez, também está tendo um monólogo interno enquanto enfrenta essas condições brutais. Faz muito tempo que ela está sozinha neste mundo. Shinju sacrificou tanto por este mundo, e ela não está prestes a deixar tudo isso ir por água abaixo. É por isso que ela implorou a Yotsuya para ficar com ela, enfrentando o que esse mundo de jogos malucos jogar em cima deles.
Ele continua avançando porque ela absolutamente não pode morrer neste mundo maldito. Justamente nesse momento, ela passa por essa enorme cabeça de estátua, ao mesmo tempo em que o corpo de Hakozaki está desistindo, e ela simplesmente não consegue continuar. Shindo fica super desanimada ao ver aquela cabeça de estátua, como se isso significasse algo importante. Yotsuya percebe que o restante de sua equipe parou de se mover, mas ele nem os culpa. Ele já sabia que isso ia acontecer. A responsabilidade está nas suas costas. E ele sabe que precisa agir e fazer as coisas acontecerem. Eles ainda têm 10 quilômetros para percorrer em menos de 6 horas, e Yotsuya sabe que não é hora de brincar. Aqueles levantamentos de joelho de antes estão começando a cansá-lo, mas ele não vai desistir. Não, ele vai se esforçar além dos seus limites. Custe o que custar. As coisas estão indo bem para Yotsuya até que, bam, tudo dá errado. Do nada, um maldito Yeti aparece bem na frente dele. Antes que ele consiga processar o que está acontecendo, o Yeti ataca, fazendo a adrenalina disparar. Ele desvia do próximo golpe e saca sua faca. Ele rola por baixo do Yeti e corta sua parte inferior. Ele não pode acreditar que está lutando contra uma maldita criatura branca da neve agora, enquanto está sob pressão para uma missão de sobrevivência. Fugir não é uma opção. Ele tem que enfrentar esse monstro de frente. Yotsuya encara a besta, então parte para cima, usando uma panela como escudo. Ele rapidamente descobre os pontos fracos do Yeti e o provoca, fazendo com que ele avance imprudentemente em sua direção. Então, a tela escurece, e quando volta, a armadura da trama de Yotsuya entra em ação, dando-lhe o poder de derrubar um Yeti do tamanho de uma torre. Após acabar com a besta, adivinha? Pequenos filhotes de Yeti saem de uma caverna próxima. Yotsuya quase se sente culpado, mas logo se sacode isso. Tudo o que ele fez foi pela sobrevivência dele e de sua equipe, e não é problema dele cuidar daqueles filhotes de Yeti, então ele simplesmente se afasta para continuar com a missão. Logo depois, Yotsuya verifica o status da sua missão e vê que cobriu 4.993% do mapa. Só resta uma pequena fração para cobrir, e ele tem 5 horas para terminar essa missão. Yotsuya ainda está nessa missão, certo? E ele sabe que se eles cometerem um erro, será o fim para eles no mundo real. Então ele está fervendo sob toda essa pressão, certo? E simplesmente perde a cabeça. Ele só soca o pé no chão. Mas ops, parece que foi uma péssima ideia. O chão embaixo dele simplesmente desaba, e ele cai em um buraco escuro. Isso mesmo, Yotsuya se ferra na queda, e com ele vai toda a esperança deles de terminar essa missão louca. Enquanto isso, Yuka está em seu próprio mundo, totalmente sonhando acordada com seus personagens favoritos da infância. Estamos falando das irmãs Megia. Ela acredita totalmente que elas a inspiraram a se tornar uma personagem mágica incrível. Mas honestamente, com como as coisas estão indo agora, Yuka está pensando que nunca vai se tornar a garota mágica que sempre sonhou. Espera, de volta para Yotsuya. Ele simplesmente volta à vida. Ele deve estar super confuso, né? Yotsuya olha ao redor e adivinha? Ele realmente aterrissou nesta área coberta estranha, que o salvou totalmente do frio congelante. Este calabouço em que ele está repleto de símbolos super misteriosos. E tipo, quem espera isso no meio das montanhas? Ele caminha por este corredor estreito e, bum, ele está bem no centro do calabouço. Ok, então mudando de assunto. Hakuzuki se foi, e ela nem está revivendo porque as condições são muito brutais. Ela está tentando forçar a si mesma a reviver. Mas não, absolutamente impossível. Shindo, no entanto, está seguindo em frente, e não muito tempo depois, ela avista uma vila à distância. Fala sério, que motivação! Aquela vila é como um enorme farol de esperança para ela. Então ela continua caminhando em direção a ela, mas mal sabe ela que está atravessando um rio congelado. Shindo chega até a metade do rio antes de perceber, e já é tarde demais. Antes que ela possa reagir, ela despenca direto no rio gelado. E sim, ela se foi. Yotsuya recebe aquela notificação sombria e imediatamente tenta encontrar uma saída desse calabouço, mas todas as saídas estão bloqueadas. Ele chega a uma sala e então todo o chão começa a tremer. Yotsuya fica completamente em pânico, achando que vai ser enterrado vivo, mas reviravolta na trama. É só um gigantesco minhoca se movendo. Então ele pensa, por que não? Ele decide seguir o caminho da minhoca para ver se isso o leva para fora. A minhoca não é uma ameaça e está indo para algum lugar novo. Então ele pensa, claro, vou seguir esse carinha sem pernas. Mas essa minhoca está se movendo a passo de tartaruga, não rápido o suficiente para Yotsuya. Então ele tenta apressá-la cutucando sua traseira. A minhoca realmente acelera, mas percebe-se que não é por causa do cutucão de Yotsuya. É porque há um predador de minhocas espreitando nas proximidades. Yotsuya pensa, ela só está atrás da minhoca. Mas então, bam!
Ele percebe que essa coisa quer fazer dele o jantar, não do inseto inocente. Enquanto isso, Yuka ainda está enfrentando a missão quando, de repente, ela recebe aquela notificação terrível. Yotsuya está morto. Ela imediatamente perde toda a sua motivação. Toda a quest, todo o fardo, agora está em seus ombros, e ela se sente totalmente sobrecarregada. Ela basicamente pensa, sabe de uma coisa, desistir e morrer parece o caminho mais fácil agora. Yuka está prestes a enterrar totalmente o rosto nas mãos quando, de repente, uma das irmãs Majira aparece bem na sua frente para dar a ela um sério discurso motivacional. E veja só, a irmã Majira realmente usa momentos dos episódios de anime que Yuka assistiu para reanimá-la totalmente. Yuka se lembra que não importa o caos que aquelas irmãs enfrentem, elas sempre encontram uma maneira de se levantar. Impulsionada por essa nova determinação, Yuka se levanta e usa sua magia para se aquecer. Sentindo-se um pouco mais quente, ela continua com seu amigo imaginário. Antes de qualquer um, Tsubasa está lá, abrindo o caminho para ela. Ela se esforça, mesmo estando super tonta e querendo simplesmente desmaiar. Então, do nada, ela esbarra nesta dama misteriosa montando um gato realmente aterrorizante. A dama imediatamente reconhece Yuka como uma jogadora e oferece a ela uma carona. Fala sério, que conveniente. Yuka não hesita nem um pouco. Ela aceita a oferta e a dama a pega e a coloca em cima do gato. E lá vão eles, cavalgando para o horizonte tentando terminar essa quest. Mas espere, fica ainda melhor. A dama usa seus poderes para fazer o gato voar. Eles estão tentando terminar essa cast super rápido. Agora Yuka está empolgada com esse novo desenvolvimento e pergunta à senhora se ela também é uma jogadora. Mas a senhora diz, não, apenas sou uma usuária de magia. Simples assim. Ele só tem alguns segundos restantes no cronômetro, então a senhora maximiza seu poder mágico para dar a eles um impulso final. Yuka fecha os olhos quando o timer chega a 0. E então, de repente, todos os heróis são revividos, o que significa que alguém realmente completou a missão. Yuka aparece, e isso imediatamente diz a todos quem salvou o dia. O mestre do jogo se materializa atrás dela e diz que ela ganhou uma pergunta, então é só perguntar. Yuka está quebrando a cabeça porque sabe que esta é sua única chance de perguntar algo super importante. Ela quer perguntar sobre aquela misteriosa usuária de magia, mas também não quer desperdiçar sua única pergunta. Então, Yuka finalmente pergunta ao mestre do jogo se eles estão em algum tipo de mundo virtual, mas o mestre do jogo solta a bomba. Não. Aí você está em um mundo paralelo. E assim, tudo faz sentido para Yotsuya, porque ele entende como funcionam os mundos paralelos. Obviamente, acaba sendo que cada escolha que fazem aqui tem consequências de volta em seu verdadeiro mundo paralelo. A explicação que eles montam é que este mundo em que estão agora se ramificou do deles há cerca de 4,6 bilhões de anos, e aparentemente havia uma raça senciente que parecia exatamente com os humanos naquela época. Yotsuya está morrendo de vontade de saber mais, mas azar. Sua cota de perguntas está totalmente esgotada. E aqui vem a parte que explode a mente. Eles são, na verdade, os seres virtuais neste mundo, o que torna tudo ao seu redor totalmente real. A dura realidade atinge Yotsuya. Ele de repente percebe que esteve matando pessoas, achando que elas não eram reais. Ó homem, esse pobre cara está prestes a ser absolutamente esmagado pela culpa e por todos aqueles sentimentos pesados afetando sua consciência. Yotsuya está de volta ao mundo real e deixe-me lhe dizer, seu cérebro está apenas zumbindo com tudo o que aconteceu. Tipo, ele literalmente acabou com a vida de alguém e agora está lidando com o fato de que não era apenas um personagem de videogame, mas uma pessoa real. O cara sempre foi do tipo, humanos? Não é minha vibe. Mas depois de fazer isso, ele está totalmente destruído. É como se seu mundo inteiro estivesse implodindo e ele estivesse caindo livremente sem um paraquedas. Tudo bem, então a vida tenta voltar ao normal e todo o grupo está de volta à escola. Shindo, sendo o observador, pergunta a Hakozaki se ela conversou com Yotsuya desde que tudo aconteceu, mas ela responde, não, nenhuma palavra. Mais tarde, eles descobrem com Yuka que Yotsuya incinerou um daqueles soldados do Dio, como se o tivesse queimado vivo, e desde que voltaram, Yotsuya tem estado super quieto, totalmente perdido em seus próprios pensamentos. Durante os esportes, ele está apenas fazendo sua própria coisa, pra baixo, e não está realmente se engajando. Shindo entende. Ele sabe que o cara está passando por um momento difícil, mas sério. Nenhum desses 3 cabeças de vento sequer tentou falar com ele. Assim, Yotsuya está apenas relaxando, indo para a casa da escola quando, ele recebe um e-mail. Adivinha de quem? Do mestre do jogo.
Obviamente, ele sabe que não pode ignorá-lo, então ele abre e o que está nesse e-mail? O mestre do jogo pergunta diretamente como ele realmente se sente agora que ele, bem, tirou uma vida. Yotsuya não aguenta. Ele simplesmente aperta aquele botão de deletar e marcha para casa totalmente furioso. Ele ainda está refletindo sobre suas escolhas, apenas replays tudo em sua cabeça. Então, do nada, essa garotinha aparece na sua frente. Ele pergunta: "Quem diabos é você?" E veja isso, ela é o mestre do jogo. Ele também não está brincando. Ela exige que ele responda à sua pergunta. Yotsuya finalmente pensa sobre isso e admite que matar aquele cara foi um enorme erro. Ele diz: "Se eu soubesse que tudo isso era real e não apenas um jogo distorcido, eu nunca teria feito isso." O mestre do jogo diz: "Certo, eu aceito essa resposta." E então ela o surpreende. É hora de conhecer seu novo colega de equipe. Ela até lhe entrega um chapéu, que honestamente deixa Yotsuya ainda mais confuso e curioso. Então, o mestre do jogo leva Yotsuya para um restaurante. Eles avistam um cara relaxando no canto. O GM explica que esse cara costumava ser um traficante de drogas, mas recentemente virou a sua vida. Mas aqui está o detalhe. O novo jogador está prestes a aparecer e a missão deles é eliminar esse traficante arrependido. Acontece que alguém engabelou completamente o novo jogador, fazendo-o pensar que ele conseguiria se safar de um assassinato sem problemas. O nome desse novo jogador é Tori Kita, e ele está prestes a fazer sua jogada em cerca de 10 segundos. Yotsuya tem até menos tempo do que isso para pará-lo. Ah, e surpresa! O irmão de Kita, Shuji, também está envolvido nesse enredo todo bagunçado. Justo quando as coisas estão prestes a acontecer, dois capangas mascarados entram no restaurante, bastões na mão. Mas Yotsuya é rápido. Ele os derruba com as pernas, fazendo-os cair. Ele pula para a ação, enfrentando esses caras, tentando impedir que eles matem o alvo. Ele consegue. Dá ao alvo uma chance de escapar. Uma vez que o caminho está livre, Yotsuya se vira para Kita e diz diretamente: "Eu não vou deixar você se tornar um criminoso." Kita ainda está atordoado, tentando processar tudo, quando o verdadeiro mentor, o cara que enviou Kita, entra no restaurante de forma triunfante. Ele está totalmente irritado que Yotsuya acabou de destruir todo o seu plano. Ele aponta uma arma para Yotsuya, mas adivinha? O mestre do jogo aparece e dá a Yotsuya sua luva especial do outro mundo. Com essa luva mágica super legal, Yotsuya parte para cima do chefe criminoso e o derruba. Fala sério, que power up! Minutos depois, as sirenes estão soando e a polícia aparece. Yotsuya diz a Kita para pegar seu irmão e sair daqui. Mas espere, o chefe criminoso tenta um golpe baixo tentando atirar pelas costas de Yotsuya. Antes que ele consiga, Kita, totalmente se destacando, para o cara e dá um chute massivo bem na cara dele, derrubando-o. Que movimento! Depois de todo esse caos, Yotsuya e o mestre do jogo finalmente conseguem 1 minuto para conversar e Yotsuya percebe: quanto mais jogadores eles tiverem neste jogo, melhores serão suas chances de, você sabe, sobreviver. Tipo, lembra da Yuka salvando eles na última missão? Se Yotsuya não tivesse impedido aquele vídeo super suspeito dela de vazar, ela não teria tido a força mental para seguir em frente. Portanto, basicamente, tudo o que ele faz em seu mundo tem um efeito cascata no outro mundo. Louco, né? O mestre do jogo pergunta se ele sente algo pelo chefe criminoso que acaba de ser algemado, mas Yotsuya é totalmente frio. Não. Ele decidiu que os humanos estão apenas destinados a morrer, e qualquer um que ainda esteja vivo tem algum tipo de destino a cumprir. Fala sério, que perspectiva sombria. Logo em seguida, o resto da equipe fica sabendo sobre a tentativa frustrada de assassinato e o grande chefe sendo preso. O mestre do jogo não concorda exatamente com a filosofia de Yotsuya de "eu estou certo", mas Yotsuya simplesmente informa casualmente ao mestre do jogo que ele não poderia se importar menos. Ele está totalmente convencido de que tem todo o poder de decisão em suas mãos, o que automaticamente torna todos os outros errados e ele certo. Ele se vê como apenas um garoto lutando pela justiça em que acredita. Yotsuya declara: "E com isso, pessoal, a primeira temporada chega ao fim." Certo, muito obrigado por nos acompanhar até o final do vídeo. Se você gostou deste resumo, não esqueça de apertar o botão de curtir e se inscrever para não perder mais conteúdo incrível como este.